Olá pessoal, vamos conversar um pouco então sobre os aspectos penais e constitucionais do suicídio assistido e da eutanásia. Bom, é um tema bastante polêmico, né? A gente tem que começar falando de eutanásia do ponto de vista histórico. A eutanásia, com esse termo, ela remonta a tempos imemoriais, ela era praticada pela humanidade desde a Grécia Antiga, quando as pessoas que eram consideradas carentes de valor vital, idosos, crianças que nasciam com algum tipo de deformidade, eles eram jogados do alto de um monte na antiga Atenas para serem abandonados à própria sorte. Eles eram literalmente mortos porque não tinham um valor econômico para a sociedade. Então era o que se entendia por eutanásia na época. E na antiga Roma também, na época dos gladiadores, a eutanásia era vista como uma morte piedosa, né? Quando havia confrontos e os gladiadores eles estavam muito feridos, era uma maneira de os imperadores darem um voto de misericórdia para essas pessoas, apontando o polegar para baixo e autorizando que eles morressem. Então a eutanásia sempre foi vista como a boa morte, literalmente do grego antigo, bom, e thanatos, morte, quer dizer a boa morte. Esse termo foi cunhado no século XVIII por um filósofo inglês chamado Francis Bacon. Então, com esse nome, eutanásia, a gente conhece até de forma recente, embora a prática seja bastante antiga, como eu disse, né? E desde então, a eutanásia vem sendo conhecida como uma morte doce, uma morte boa, que é dada a um enfermo que pede por ela. Por isso, nós temos que separar várias classificações de eutanásia, né? Nós temos a eutanásia como sendo uma eutanásia lenitiva, uma eutanásia terapêutica, que eu acabei de falar para vocês, e nós temos uma eutanásia que se classifica na doutrina como uma eutanásia econômica, uma eutanásia eugênica, que seria essa eutanásia que eu disse antes, né? De pessoas que não têm um valor para viver. Aí nós vamos questionar, será que isso é a verdadeira eutanásia do grego? A boa morte? Na verdade, se a gente fizer essa classificação que eu disse de uma eutanásia lenitiva ou terapêutica e uma eutanásia econômica ou eugênica, né, para a melhoria dos genes da raça humana, a gente deve excluir o conceito de eutanásia eugênica, de eutanásia econômica como sendo verdadeira eutanásia e permanecer somente com o conceito de eutanásia lenitiva ou terapêutica. Então, essas outras formas de eutanásia, como se fala na década de 30, 40, o programa de eutanásia de Hitler na Alemanha nazista, isso não é eutanásia, né? Ele matava os judeus porque também os considerava carentes de valor vital. Isso não é a verdadeira eutanásia, mas como vocês podem ver, o nome eutanásia foi utilizado pelo próprio Hitler. A gente tem que manter a eutanásia como sendo a boa morte. E a partir daí é que nós vamos questionar a possibilidade de descriminalização dela no nosso ordenamento. Uma outra classificação importante da eutanásia, além dessa que diz respeito à finalidade lenitiva ou econômica, é a classificação quanto à execução. Ela é muito importante para a nossa palestra de hoje. Então, nós temos a eutanásia ativa e a eutanásia passiva. A eutanásia ativa, ela significa uma morte por ação, por atos positivos, como, por exemplo, uma injeção letal. Essa injeção vai encurtar o período de vida daquele doente que não está à beira da morte, não é? Então, nós não deixamos que esse doente siga a própria sorte, nós encurtamos o período vital dele e isso se chama eutanásia ativa. Essa intervenção, seja do médico, de enfermeiro, de um familiar, aplicando a injeção letal, ela é conhecida como eutanásia ativa. A eutanásia passiva, quanto ao modo de execução, né, é aquela em que a gente deixa o paciente morrer. Então, ele já está numa situação terminal, numa situação em que a própria doença já vai culminar com a morte, mas há uma maneira de acelerar isso desligando os aparelhos que mantêm artificialmente a vida vegetativa. Então, nós desligamos os aparelhos que sustentam a vida vegetativa. Esse ato de desligar é interpretado pelo direito como uma omissão. Isso é muito importante. É verdade que a gente tem uma ação, né? Se a gente for ver do ponto de vista naturalístico, apertar um botão é agir. Porém, suspender aquele conjunto de meios que mantém artificialmente a vida do doente implica uma omissão do ponto de vista axiológico ou normativo. A gente interpreta como sendo uma omissão e não uma ação do médico. Essa é a eutanásia passiva, ok? Bom, o nome ortotanásia, ainda falando da classificação da eutanásia, é muito utilizado. O que é a ortotanásia? O ortos vem do grego também, é o correto, é a morte correta, né? A eutanásia é a morte boa e o ortos é o correto, é o certo. Esse nome, ele tem sido utilizado para deixar realmente a doença levar o doente e sem interromper o pulso vital.
A autoeutanásia é uma forma, então, de eutanásia passiva, como vocês podem ver, né? A gente abandona o tratamento porque o paciente se encontra numa situação extrema e isso significa eutanásia passiva. Então, a nosso ver, a autoeutanásia, embora seja um nome mais suave para a classificação de eutanásia, não deixa de ser eutanásia, mas uma eutanásia passiva. Então, a gente tem a autoeutanásia como uma forma de eutanásia passiva. Isso é importante que a gente entenda, porque se aceita a autoeutanásia muitas vezes, a própria Igreja Católica, mas se rechaça a eutanásia, porque o nome tem toda aquela pecha que eu falei para vocês, né? Um tabu em torno desse nome de eutanásia, enquanto que a autoeutanásia, por ser diferente, tende a se aceitar melhor. Na verdade, ela também é uma eutanásia, mas é uma eutanásia passiva, ok? Bom, a distanásia também é um outro nome que a gente pode usar. Nem tem a ver com eutanásia, né? Distanásia. Diz é errado. Errado no sentido de que é o contrário do que se imagina por eutanásia. Distanásia é perseguir a vida a todo custo. Então é quando o médico, muitas vezes, e é verdade que os estudantes de medicina eles são formados para isso, eles perseguem a vida a todo custo e eles veem a morte como uma derrota, como um fracasso médico. Então praticar a distanásia é encher o doente ali de atenção, de tratamentos, e muitas vezes eles são invasivos, de maneira que ele não morra. E com isso ele está sofrendo. A distanásia viola a dignidade constitucional da pessoa humana. Ela é o contrário da eutanásia. Então a distanásia também pode configurar um crime, né, e ser inconstitucional. Nós temos 3 requisitos para a eutanásia. Eutanásia ou ortotanásia. O primeiro deles é que haja um quadro irreversível desse paciente. Vejam que eu não falei em doença terminal, eu sequer falei em doença, porque a pessoa pode não estar doente, ela pode ter sofrido um trauma, um acidente, pode ter ficado paraplégica, nós vamos ver alguns casos, e isso não é doença, mas é uma situação irreversível, tetraplégica, paraplégica. Por outro lado, embora a gente fale muito em paciente terminal, é verdade, não precisa ser terminal, gente. Ele não tem que estar necessariamente à beira da morte. Se fosse assim, a gente deixava, né, que essa doença culminasse com a morte, mas o fato é que muitas vezes o paciente pode ficar assim décadas, não é? Ele pode estar, por exemplo, em um estado vegetativo persistente. Isso significa que ele está inconsciente, que o cérebro dele não se comunica com a realidade, mas que ele não vai morrer. Ele pode permanecer assim por muitos anos ou até décadas. Então, se a gente falar em paciente terminal, em doença terminal, a gente está errando. O importante é que o quadro seja irreversível do ponto de vista clínico, do ponto de vista médico. Isso por diversas razões. Porque ele se encontra em coma, porque ele sofreu um acidente, porque ele está com uma doença terminal, como um câncer, enfim, várias situações. Outro requisito importantíssimo é o consentimento desse paciente. E por aí a gente tem muita coisa para debater, porque muitas vezes o paciente está inconsciente, né? Estando consciente, ele deve opinar. Nós não podemos matar uma pessoa e chamar de eutanásia se ela não quiser. Aí nós estaríamos voltando à época de Hitler. Não é eutanásia. Mas e se ele estiver inconsciente, o quadro é irreversível, ele está sofrendo, né? Ele se encontra desenganado. Alguém pode consentir por ele? Sim. As pessoas que se encontram mais próximas, né? Os pais, os filhos, o cônjuge, o companheiro, eles têm esse direito, até pela normativa brasileira, nós vamos ver que nós podemos passar esse direito de consentimento para terceiros, se de fato ele se encontra em uma situação irreversível, irrecuperável e inconsciente. Então, seria difícil também optar pela eutanásia estando ele inconsciente, mas mantê-lo indefinidamente nessa situação irreversível. Então, nós aceitamos o consentimento, que é um consentimento otorgado por terceiro. E o último requisito é o motivo. Porque o doente pode ser um doente em situação irreversível e querer morrer. Mas qual o motivo real pelo qual o médico, a família opta pela morte? Tem que ser um motivo humanitário, gente. Tem que ser um motivo, aí vem lá do conceito de eutanásia, um motivo bom, um motivo que tem a ver com a dignidade desse paciente. E não um motivo ligado à herança, a interesses econômicos, à falta de recursos, a desocupar leitos de uma UTI. Isso não. Então, o paciente pode aceitar morrer e ele pode estar sofrendo numa situação irreversível, mas se ele morre por outras razões, nós temos um homicídio até qualificado e nós não temos eutanásia. Bom, algumas soluções que nós temos no Brasil, trazendo para o plano jurídico agora, não temos nada no Código Penal, muito menos na Constituição de 88, Código Penal de 1940, vocês podem imaginar que passou ao largo de falar sobre eutanásia, que é um tema tabu, né? Há projetos de lei, como nós vamos colocar, mas não há nada ainda no Código Penal. E como a situação ela está no dia a dia dos hospitais, muita gente morre em circunstâncias ligadas à eutanásia, embora não se fale muito no tema, os médicos trataram de legislar. O Conselho Federal de Medicina, o CFM, editou uma normativa, uma resolução interna, né, dos médicos,
Em 2006, a resolução 1805, essa resolução é muito importante, é muito curta, ela diz simplesmente que o médico pode deixar de tratar o paciente que se encontra em situação terminal, usa essa expressão, né? Uma situação muito grave, uma situação terminal. Ele pode abandonar o tratamento desse paciente com o consentimento dele ou dos seus familiares, deixar que o paciente morra com dignidade. Então, nós estamos falando de eutanásia passiva, não é? É o que a normativa médica permitiu. É uma normativa ligada à ética médica, no âmbito da profissão médica, e na justiça ela não tem o valor de uma lei. Então, as implicações jurídicas continuam existindo, mas nós temos uma resolução que autoriza a eutanásia passiva no Brasil. Temos uma outra resolução, que é a resolução ligada aos testamentos vitais, a resolução 1995, de 2012, né? Veio um pouco depois, então, porque a partir do momento que se aceitou a eutanásia passiva, teve aquela necessidade de saber o que o paciente quer. Eu já falei para vocês que ele pode simplesmente estar inconsciente. O que será que ele faria? E aí o CFM legislou no mesmo sentido. Resolução 1995 de 2012 autoriza testamentos vitais ou diretivas antecipadas de vontade, ou seja, eu deixo ali um documento assinado por mim, perfeitamente capaz, né, ainda lúcida, dizendo que eu não gostaria de ser mantida artificialmente viva, caso eu me encontrasse numa situação irreversível. Então, também tem a ver com a eutanásia passiva. A resolução de 2012 só admite aquilo que a de 2006 admite, ou seja, que eu posso optar pela eutanásia passiva, eu não posso fazer um testamento vital dizendo que eu quero a injeção letal ou eutanásia ativa, ok? Então, essa resolução também está aí, não é lei, mas os pacientes podem, uma pessoa saudável, né, perfeitamente saudável, ou um paciente, ele pode fazer um testamento e ele vai prevalecer sobre a vontade de todos os familiares ou de terceiros que queiram opinar. O médico deve seguir, do ponto de vista da ética médica, o que disse o paciente no testamento e não o que a família quer. E nós temos um código de ética médica também nesse espectro da disciplina médica da eutanásia. É um código recente, ele é de 2018. A resolução 2217, Código de Ética Médica. E o Código de Ética Médica brasileiro não fala nada absolutamente sobre eutanásia, né? Então ele deixou o tratamento para essas resoluções e trouxe algumas coisas, por exemplo, falando sobre a importância dos cuidados paliativos. O que são cuidados paliativos? São cuidados com o doente terminal que não tem a ver com curar. Ele não vai se curar. É o conforto, de maneira que ele possa sofrer menos, evitar a distanásia, né? Mas dar todo o conforto para aquele paciente não sofrer, mas não tratar a doença que no caso já não tem mais cura. Então ele fala muito dos cuidados paliativos, isso é um avanço desse código, mas em alguns momentos ele fala que o consentimento em relação à própria morte não vale, o que é um menoscabo, a meu ver, de tudo que havia sido feito antes. E nós temos o Código Penal brasileiro, ele já entrando na esfera do direito brasileiro, ele não fala absolutamente nada. Ele diz que o homicídio é crime e que no parágrafo 1º do artigo 121 do nosso Código, lembrando que a parte especial é de 1940, se alguém matar uma outra pessoa por motivo de relevante valor moral, nós temos a possibilidade de atenuar a pena. Ou seja, ali nós temos uma diminuição de pena de 1/6 até a metade, porque se trata de um motivo, veja como o motivo é importante, né? Nobre, um motivo humanitário, que seria, por exemplo, a eutanásia. Então, matar alguém por um relevante valor moral pode diminuir a pena de quem fez isso, se havia um motivo nobre por trás, como, por exemplo, a eutanásia. Então, a gente tem que fazer uma interpretação desse Código de 40 para encontrar ali uma diminuição de pena na eutanásia, nada mais. E por último, nós temos o anteprojeto de Código Penal brasileiro. Na verdade, já é um projeto que está tramitando no Senado há um bom tempo, de 2012. E o PLS 236 de 2012 traz a eutanásia. Ele traz realmente ali no artigo 121 toda a disciplina da eutanásia que eu já vou colocar para vocês. Ativa, passiva. Então seria um avanço que ele fosse aprovado. O que nós temos no Brasil do ponto de vista constitucional? Artigo 5º, direito à vida, direito e não dever, né? E que deve ser associado e deve ser interpretado não como uma existência meramente física e biológica. Deve ser interpretado de acordo com outros valores. Então, nós temos direito à vida, mas a vida com interação, a vida com autonomia, uma vida de relações. Então, se a vida perde isso, e ela se assemelha à vida ali, a gente fala em vida vegetativa, né? A vida de uma plantinha, ou seja, simplesmente cumprir aquelas funções fisiológicas do nosso organismo, sem nenhum contato com a realidade, sem consciência, sem sentidos, né? Sem os nossos 5 sentidos. Então, essa vida perde totalmente o significado constitucional. O direito à vida que está no caput do artigo 5º deve ser conjugado com a dignidade da pessoa humana que está no artigo 1º,
né? Evitar a distanásia e pensar na possibilidade de aceitar a eutanásia no nosso ordenamento e conjugar também com a liberdade e a autonomia que estão lá no caput do artigo 5º também. Então, se o paciente quer morrer, ele deve ser escutado. E se ele se encontra numa situação vegetativa, ele já não tem autonomia para decidir, mas ele também não tem dignidade e autonomia no sentido constitucional. Então, essa vida não é mais a vida puramente biológica. A vida na Constituição tem que ser interpretada de acordo com outros valores, o que pode abrir margem para a aceitação da eutanásia no nosso ordenamento, mesmo de acordo com a Constituição, ainda que ela não fale expressamente em eutanásia. Bom, não há também, do ponto de vista constitucional, gente, direitos absolutos. A gente pode trazer isso para o direito penal, mas o fato é que nenhum direito constitucional é absoluto, né? O direito à vida pode colidir com outros direitos? Com certeza. Com a própria vida. Nós temos situações de estado de necessidade, de legítima defesa no direito penal, em que o conflito vida-vida vai ter que se resolver em favor de uma pessoa. Aquele que atirar primeiro numa situação de legítima defesa mata o outro, mas salva o próprio bem jurídico, salva a própria vida. Se a vida fosse um bem absoluto, nós teríamos uma contradição irresolúvel nesse caso. Porque se a minha vida absoluta é do outro também ele vai me agredir, então os dois teriam direito a viver, como é que eu ia resolver esse conflito? Então o fato é que a legítima defesa, as hipóteses de estado de necessidade, elas amparam esse entendimento de que a vida não é um direito absoluto. E se nem a vida é um direito absoluto, então nenhum mais será, porque ela é a base de todos os demais direitos, né? Nós temos um modelo interessante, que é o modelo da Holanda. A Holanda, no ano de 2012, ela descriminalizou completamente a eutanásia. Não só ela, tá? Depois da Holanda, em 2002, nós temos a Bélgica e nós temos a Suíça. Eles são países que até recebem pacientes gravemente enfermos ou terminais para a prática da eutanásia, né? Talvez você já tenha ouvido falar em associações que dão uma morte digna porque ali é legal. E eles autorizam tanto a eutanásia passiva quanto a ativa. Muitos países do mundo autorizam a eutanásia passiva. A gente viu que o Brasil, do ponto de vista da ética médica, já tem uma abertura nesse sentido. Mas a eutanásia ativa só nesses 3 países, ok? Bom, eu queria narrar 2 casos para vocês, são bem paradigmáticos, sobre eutanásia, para a gente entender e aplicar tudo que nós conhecemos até agora. O primeiro aconteceu na Espanha, na década de 60, em 1969, e se tornou até filme e ganhou o Oscar, né? Chama-se Mar Adentro. Ele narra a história de um marinheiro, o Ramon Sampedro, que nesse ano de 69 foi mergulhar no mar, e aí a ressaca levou a onda bem no momento em que ele pulava de cabeça. Ele bateu com a cabeça no fundo do mar, na areia, e ele ficou imobilizado, ele ficou tetraplégico. Alguém salvou a ponto de evitar que o Ramon morresse afogado, mas ele foi levado para o hospital e ele estava totalmente imobilizado, tetraplégico, né? Ele não movia nada do pescoço para baixo. Então o Ramon, isso é importante, embora ele não estivesse conectado a aparelhos de respiração artificial, de alimentação, ele era cuidado pela família, uma família humilde, o filme narra muito bem isso. Ele era alimentado, era feito o asseio do Ramon, enfim, ele tinha que se movimentar, né? A família ajudava ele a fazer isso para que ele não ficasse com escaras, né? Com ferimentos no corpo, porque só ficava deitado. Tinha todo o carinho da família, mas ele não se mexia, falava, interagia, né? Chegou a escrever livros, utilizando a própria boca. Então foi narrada toda essa história no filme e também o périplo do Ramon Sampedro pedindo para morrer, porque foram 29 anos nessa situação, é muito tempo, né? Pedindo encarecidamente aos tribunais da Espanha que ele pudesse morrer como qualquer pessoa. Ele dizia, olha, o suicídio não é crime, é importante que a gente tenha em conta, o suicídio é um ato livre, ele não está dentro da disciplina do direito, a gente pode dizer que ele está até num limbo, né? Nós não temos um direito a morrer, mas também nós não temos um dever de viver. Então o fato é que uma pessoa que consegue, ela pode tirar a própria vida, isso não vai ser crime. Outra coisa é o auxílio ao suicídio, que é crime em muitos países. Então o Ramon queria poder se matar, ele falava, se eu pudesse me mexer, eu me matava, e ninguém tem nada com isso. Mas todos os tribunais espanhóis rechaçaram o pedido do Ramon Sampedro. Então ele foi até a Corte Europeia de Direitos Humanos de Estrasburgo, ou seja, saiu da Espanha com o pedido dele, né? Saiu da Espanha, foi até a Corte Europeia de Direitos Humanos na França, para pedir que a Espanha desse o direito a ele de morrer. Mas também essa corte entendeu que ele devia acatar a legislação interna do país dele, que é a Espanha. Com isso, o Ramon teve que tomar uma providência de maneira autônoma. Ele pediu que uma amiga, no filme isso fica muito claro, colocasse um copo com veneno, cloreto de potássio, um veneno muito forte, do lado dele, com um canudinho. E ele ligou uma câmera, como essa aqui que eu estou falando com vocês agora, e fez todo um discurso
contra a Igreja Católica Espanhola, contra os tribunais espanhóis, contra os políticos e toda a sociedade que não entendia o direito que ele queria praticar, né, o direito de morrer. E ele tomou aquele veneno e ele morreu em frente às câmeras. Isso foi no ano de 1994, foi um grande sofrimento para ele e para toda a Espanha, porque não tinha como Ramon morrer de outra maneira que não fosse com o auxílio de alguém. É o típico auxílio ao suicídio. Ele se matou, né? Ele teve aquele último gesto de tomar o veneno, poderia não fazê-lo, mas teve todo um auxílio de alguém. E isso é uma hipótese de eutanásia ativa, não é? Eutanásia ativa. Bom, outro caso, que na Espanha é crime, outro caso que eu quero narrar para vocês é nos Estados Unidos, em 2005, o caso da Terry Schiavo. Talvez vocês tenham ouvido falar, porque a Terry, ela fez uma dieta muito intensa. Ela ficou sem potássio no cérebro, simplesmente porque fez uma dieta sem nenhum acompanhamento. E um dia ela chegou em casa e caiu no chão, estava desmaiada. E aí o marido viu a Terry naquela situação, ela entrou em coma profundo, em estado vegetativo persistente. Foi levada ao hospital, totalmente inconsciente, ok? Então, a Terry, ela não ouvia, a Terry não sentia, a Terry não escutava, a Terry não falava. Ela se alimentava por uma sonda, né, e também se hidratava por uma sonda. Mas vejam, a Terry não precisava de auxílio para respirar, tá? Ou seja, as funções vitais eram mantidas, as funções vegetativas. Mas é claro que ela não conseguia, ao contrário do Ramon, comer, deglutir, engolir. Então, tudo isso era feito de forma artificial, mas havia pouca assistência do ponto de vista artificial, né? Porque ela conseguia, as demais funções ela manteve intactas. E começou um conflito, porque 10 anos depois disso acontecer, no ano de 2005, veio um conflito judicial. O marido da Terry queria que ela morresse, porque era indigna naquela situação, ela não ia se recuperar em estado vegetativo persistente, né? Como eu falei, coma profundo. E os pais não. Os pais diziam, poxa, mas olha, a Terry sorriu, a Terry abre os olhos, a Terry pisca. Isso são movimentos, gente, que o nosso cérebro faz, mas de maneira inconsciente, como eu disse, como o funcionamento de uma planta, né? É algo que a gente faz independentemente de estímulos. Não é porque ela viu a mãe, que ela sorria ou que ela piscava. Ela não interagia com o meio ambiente, certo? Ela simplesmente respondia a estímulos como a luz, mas não de maneira consciente. E aí começou uma batalha judicial, o marido querendo eutanásia e os pais não. Isso foi para a corte da Flórida, onde ela morava. Eu disse para vocês, nos Estados Unidos, só eutanásia passiva, né? Nós não temos eutanásia ativa, a não ser nos 3 países que eu citei, Suíça, Bélgica e Holanda. Então, a Flórida disse, olha, não tem como. Era muito difícil opinar no caso, a Terry estava ligada artificialmente só à alimentação parenteral, à hidratação, né? Mas mesmo assim os juízes entenderam que não, nem eutanásia passiva, nada. Só que a disputa foi subindo ali nos tribunais até que houve uma autorização para que ela morresse. Mas do ponto de vista aceito nos Estados Unidos, ou seja, com a prática de eutanásia passiva. Como é que seria a eutanásia passiva da Terry? Retirar a alimentação e hidratação artificiais da Terry. Ela demorou então, gente, a partir da suspensão da alimentação e da hidratação artificial, 15 dias para morrer. Porque simplesmente tinha que ser praticada a eutanásia passiva, ok? Seria muito mais fácil que a prática da eutanásia ativa. Seria uma morte indolor, uma morte digna, rápida, né? Condizente com a Constituição. Então nós temos que repensar esses valores de que a eutanásia ativa é crime e a passiva não é, que uma é grave e a outra não é. Realmente o importante é a dignidade do paciente, ok? Bom, o nosso Código Penal e o nosso anteprojeto, como eu disse, o Código Penal atual não fala nada, mas o anteprojeto traz no novo artigo 122, que vai ser do projeto de lei 236, se ele vier a ser aprovado, né? Nós temos a eutanásia ativa da seguinte maneira: matar por piedade ou compaixão paciente em estado terminal. A questão terminal eu já falei para vocês que não é tão correta, né, de estar ali, imputável e maior, no sentido de que a pessoa tenha mais de 18 anos, esteja no pleno gozo das faculdades mentais, a seu pedido, para abreviar sofrimento físico insuportável em razão de doença grave. Coloca a palavra doença também, nem sempre é uma doença. Bom, há algumas falhas ali de redação, mas o fato é que se fala em matar um paciente maior a pedido deste, ou seja, é uma eutanásia ativa e ele tem que opinar. Não se admite o consentimento por representação na eutanásia ativa. Esse crime ele vai merecer uma pena de 2 a 4 anos de detenção somente, ou seja, vai ser um homicídio privilegiado. E ainda por cima, nesse artigo 122 do projeto, parágrafo 1º, diz assim: o juiz deixará de aplicar a pena
avaliando as circunstâncias do caso, bem como a relação de parentesco ou estreitos laços de afeição do agente com a vítima. Então, é um familiar que matou essa pessoa, é alguém próximo, ele pode simplesmente aplicar o que a gente chama de perdão judicial, de maneira que a eutanásia ativa nem mereça mais punição. No mesmo artigo do projeto, no parágrafo 2º, 122, parágrafo 2º, nós temos o seguinte: não há crime, aí já é outra hipótese, quando o agente deixar de fazer uso de meios artificiais para manter a vida do paciente. Quando a doença grave for irreversível, a palavra está bem colocada, né? Irreversível, e desde que essa circunstância esteja previamente atestada por 2 médicos e haja consentimento do paciente ou, na sua impossibilidade, de ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão. O que a gente tem aqui, até a palavra deixar de manter a vida por meios artificiais, é eutanásia passiva. E aqui nós admitimos, veja que é bem diferente, não há crime, né? Não tem pena alguma. Nós vamos suspender o tratamento artificial a pedido do paciente ou na sua falta de ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão. Então, a eutanásia passiva, que é considerada menos grave aqui, né, que tende a ser assim, embora a gente já viu que nem sempre isso corresponde à realidade, ela pode ser praticada, não vai haver crime, e os parentes podem opinar de maneira supletiva, né? Não havendo a opinião do paciente, então mesmo ele estando inconsciente, é possível obter o consentimento por representação, porque a eutanásia aqui é meramente passiva e que não vai ser mais crime no nosso ordenamento, ok? Bom, para terminar, eu aconselho 2 obras para vocês. Uma eu escrevi quando eu concluí a graduação, que se chama Aspectos Jurídico-Penais da Eutanásia, que trata da eutanásia no Brasil. É um livro publicado pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em 2001. E a segunda obra foi a que eu escrevi no meu doutorado, como eu disse, né? Fiz o doutorado na Espanha, em Saragoça, e ali eu me aprofundei bem mais, até na situação espanhola, né? O caso que eu narrei para vocês e toda a legislação de lá, que é parecida com essa que o Brasil quer aprovar, né? Eutanásia ativa é crime, passiva não é, aí vem todo esse imbróglio, né? De a gente considerar essa diferença. E eu publiquei um livro que se chama Suicídio, Eutanásia e Direito Penal, baseado na legislação espanhola, mas com todos esses aspectos filosóficos e constitucionais que eu falei para vocês. Ele saiu em 2009 pela editora Comares. Então, aconselho a leitura para vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.